Olá, sejam bem-vindos a mais uma TPC produzida pela Diretoria de Ensino de Catanduva, da semana de 5 a 9 de setembro de 2022. Nesse nosso encontro, nós vamos retomar algumas questões estruturais do currículo. Tá? E por que o currículo? O currículo ele foi elaborado e implementado para tornar o trabalho da rede mais uniforme, para ter uma certa sintonia no trabalho de toda a rede. E por que nós devemos priorizar alguns aspectos do currículo? Né? Ele é todo pautado em habilidades e competências, né? E aí a gente tem aqui o porquê priorizar. Então, aprender aquilo que é essencial para o aluno, né, para que ele consiga seguir a sua trajetória para a série seguinte. Além disso, algumas evidências internacionais indicam que ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para cobrir o currículo em anos acadêmicos mais curtos. Outras pesquisas também indicam que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja essas devidas condições, né, essas prioridades, tende a ter um impacto negativo sobre a aprendizagem. Aqui nós temos o nosso material de apoio. Então nós temos aqui o São Paulo Faz Escola, né, no caso aqui o exemplo de Ciências da Natureza. E esse São Paulo Faz Escola é utilizado hoje pela terceira série do ensino médio. Tá? Porque todas as outras séries, os outros anos, eles já utilizam material elaborado a partir do currículo paulista. Então a terceira série ela ainda utiliza o material elaborado a partir do currículo oficial do Estado. Nós temos também um material chamado Aprender Sempre, que nós temos esse material de língua portuguesa e matemática para ensino fundamental e médio. Nós temos também o de Ciências da Natureza para os nonos anos e terceira série do ensino médio. Temos também o currículo em ação, que já é elaborado a partir do currículo paulista. Tá? E aqui no caso, como se trata de uma TPC para professores, a gente aconselha, a gente indica, orienta que seja utilizado para a preparação das suas aulas o caderno do professor, porque lá estão todas as atividades, estão elencadas todas as habilidades e competências e várias sugestões pedagógicas para o desenvolvimento das atividades. Ok? Com a pandemia, com esse período de pandemia, esse período de ensino híbrido, com a redução do tempo do presencial, viu-se necessário priorizar algumas habilidades. Essas habilidades passaram a se chamar habilidades essenciais. Então nós temos aí as habilidades essenciais para ensino fundamental, dos anos finais. Nós temos essas habilidades por componente curricular. Então nós temos lá, os exemplos aqui, nós temos para ciências, nós temos para a língua portuguesa, para educação física. Temos também a pasta do Inova, né? Então nós temos as essenciais para projeto de vida, para tecnologia e inovação. No ensino médio, nós temos essas habilidades essenciais por área de conhecimento. Tá? Então nós temos lá habilidades para ciências humanas, as essenciais de matemática, as habilidades essenciais para ciências da natureza e suas tecnologias, para linguagem, suas tecnologias, para tecnologia e inovação e também para o projeto de vida. Tá? Nós temos tanto para o fundamental, para os anos finais, como para o ensino médio, tendo essa diferença. Para o fundamental nós temos por componente curricular e para o ensino médio nós temos por área de conhecimento. E como é a matriz dessas habilidades essenciais? Então, essas habilidades essenciais, elas foram elencadas a partir de um recorte das habilidades e conhecimentos essenciais do currículo paulista e do currículo oficial, que é utilizado ainda hoje pela terceira série do ensino médio. Então, ali está o que o aluno deve aprender para seguir a trajetória para o próximo ano e série. As habilidades essenciais do ano corrente e do ano série anterior que são necessárias para o desenvolvimento do estudante. Então, é um recorte de todas aquelas habilidades que já existiam aí nos componentes, nas áreas de conhecimento, mas que ela se tornou essencial para que ele consiga desenvolver as demais habilidades. Junto dessa habilidade essencial, também caminha
a habilidade chamada de habilidade suporte, né? Que às vezes ela é uma habilidade estruturante, porque a partir dela você consegue desenvolver aquela habilidade essencial. Então, muito provavelmente essa habilidade estruturante, essa habilidade de suporte, ela vem de anos anteriores. Então, só para exemplificar, você tem uma habilidade de suporte lá, que ela é do 5º ano, que vai servir muitas vezes para o desenvolvimento de uma habilidade essencial da 2ª série do ensino médio. Então essa habilidade ela é chamada de habilidade de suporte. Então ela consiste na habilidade que deve ser retomada, né, nos anos séries anteriores, como a gente já falou, para desenvolver a habilidade essencial do ano série em que o estudante se encontra. Ok? E por que priorizar essas habilidades essenciais do currículo? Então, essa prioridade ela traz um certo equilíbrio, né, de tempo em relação às quantidades de habilidades trabalhadas. Mas por que isso? Então, com a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico ele foi modificado. E mais do que nunca tornou-se importante priorizar essas aprendizagens. Então, para que os nossos estudantes eles consigam, né, continuem a sua trajetória com sucesso, para que eles deem sequência à sua aprendizagem. Qual que é o objetivo dessas habilidades essenciais, de priorizar essas habilidades? É apoiar o desenvolvimento realmente das aprendizagens essenciais para o percurso desses estudantes. Então, assim, né, o que o aluno ele deve aprender para seguir a trajetória para o próximo ano em série. Então, portanto, essas habilidades essenciais do ano corrente e do ano série anterior que são necessárias para o desenvolvimento do estudante. Então, reúne-se, né, essa habilidade essencial junto à de suporte, que caso haja uma defasagem nessa essencial, é necessário ver se há o desenvolvimento dessa habilidade de suporte, dessa habilidade estruturante. Então, apresentando aqui a estrutura e da organização dessas habilidades do currículo. Como que é montada, como que é lida, quais são os códigos dessas habilidades. Vamos lá. Então aqui, para a gente entender como que ela está registrada lá no nosso material, como que nós podemos trabalhar com essas habilidades. Então é importante relembrar que essas habilidades do currículo elas são identificadas conforme esses códigos que aparecem aqui. Ó. Nós temos um aqui, é a EF06CI01. Então vamos ver o que significa cada parte desse código, né, do código dessa habilidade. Então, esse primeiro par de letras, ele indica a etapa do ensino fundamental. Então está lá EF, ensino fundamental. Então a gente já sabe que é uma habilidade do ensino fundamental. O primeiro par de números, ele indica o ano, né, ou os anos a que se referem, aliás, a que se refere essa habilidade. Então aqui nós temos aqui o 06. Então nós já sabemos que essa habilidade é do ensino fundamental, né, dos anos finais, de uma habilidade do 6º ano. Esse segundo par de letras, ele indica o componente curricular. Então nós temos aí CI, essa habilidade então sabemos que é do ensino fundamental, né, do 6º ano, e é uma habilidade do componente curricular de ciências. Por fim, o segundo par de números ele indica a posição da habilidade. Então é a habilidade 1 de ciências do 6º ano do ensino fundamental. Ok? Então vamos entender um pouquinho mais dessa estrutura da habilidade. Então nós temos aqui a habilidade EF08, CI18. Nós temos ali um asterisco. Se a gente voltar aqui, né, nessa estrutura, nós explicamos anteriormente, e pegarmos parte por parte dessa habilidade, nós vamos entender ali que é uma habilidade, é a habilidade 18, do componente curricular de ciências, do 8º ano do ensino fundamental. E qual habilidade é essa? Investigar o processo de produção e o consumo de equipamentos eletrônicos e argumentar com criticidade sobre o impacto na saúde individual e coletiva das pessoas, propondo modos de consumo mais sustentáveis. Então vamos ver como é que funciona essa estrutura da habilidade? O código a gente já sabe. Agora, por que tem um asterisco ali? Esse asterisco ele indica que é uma habilidade específica do currículo. Tá?
O verbo que está ali, os verbos, né, que estão em vermelho, né, investigar, argumentar. Esse verbo ele indica o processo cognitivo de enfoque. Então, o enfoque dessa habilidade é investigar, é argumentar. Nós temos também o complemento do verbo. Ali nós identificamos o objeto de conhecimento, a temática e o conteúdo. Além disso, nós temos os modificadores. O que indicam esses modificadores? Eles indicam o contexto, né, em escala espacial ou temporal, ou também especificam a temática onde será trabalhada, onde será desenvolvida essa habilidade. Nós temos aqui agora um código de habilidade do ensino médio. Então, é EM13 CNT 103. Então, como a do ensino fundamental, esse primeiro par de letras aqui indica a etapa, né? EM, então, se refere ao ensino médio. O primeiro par de números ele indica que as habilidades descritas podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino médio. Então, se eu tenho ali EM13, esse 13 quer dizer que essa habilidade ela pode ser desenvolvida da primeira série à terceira série do ensino médio. E aqui uma novidade. Essa sequência de letras ela já não se refere mais somente ao componente curricular. Ela pode estar se referindo à área de conhecimento. Então está aqui, ó, essa segunda sequência de letras ela indica a área, né? Se forem as 3 letras, e se forem 2 letras, ao componente curricular. No caso, nós temos CNT. Então, de acordo com a nossa legenda ali, essa sequência de letras, de 3 letras, ela indica que é uma habilidade a ser trabalhada, a ser desenvolvida na área de ciências da natureza e suas tecnologias. E por fim, nós temos lá a última sequência de números, né? Então, os números finais eles indicam a competência específica a qual se relaciona a habilidade. Né? Então, o primeiro número e a sua numeração no conjunto de habilidades relacionadas a cada competência, que são os 2 últimos números. Então, nesse caso aqui, a competência específica é a número 1, e as habilidades relacionadas a cada competência, a essa competência no caso, seria o 03. Vale destacar que o uso da numeração sequencial para identificar essas habilidades, ela não representa uma ordem ou uma hierarquia esperada das aprendizagens. Cabe aos sistemas definir a progressão das aprendizagens em função de seus contextos locais. Então, a utilização e desenvolvimento dessas habilidades é um tanto quanto flexível. Então, é levado em consideração a realidade da sala de aula, a realidade daquela escola, ok, dos alunos, dos estudantes. E aqui, só para exemplificar novamente a questão da legenda aqui da segunda sequência de letras, né, nós temos aqui todas as áreas de conhecimento. Nós temos aqui a LGG, que seria a linguagem e suas tecnologias, CNT, que no caso foi da nossa habilidade aqui, que é de ciência da natureza e suas tecnologias, MAT, portanto, que seria uma habilidade de matemática e suas tecnologias, e CHS, né, que representa ciências humanas e sociais. E como é que se organizam essas habilidades? Essas habilidades do currículo elas se relacionam ao longo dos anos e séries das etapas do ensino médio e fundamental. Ao longo da educação básica, essas habilidades elas passam por mudanças que possibilitam gradação e aprofundamento da aprendizagem, de acordo com a faixa etária do estudante, permitindo que alcance as competências gerais e específicas esperadas. Essas mudanças que acontecem nessas habilidades no decorrer dos anos, né, no decorrer das etapas, elas podem acontecer nos verbos, né, que explicitam um processo cognitivo realizado. Elas podem acontecer nos complementos dos verbos, que explicitam os objetos de conhecimento mobilizados na habilidade. E também podem acontecer nos modificadores dos verbos, que explicitam o contexto e a maior especificação da aprendizagem esperada. Tá? Então, pode acontecer mudanças nesses 3 elementos aqui, essas 3 estruturas
das nossas habilidades. Então, por exemplo, você pode identificar uma habilidade de ensino médio, ela tem uma certa semelhança com a habilidade do ensino fundamental. Então, ali no ensino fundamental, ela era uma. E com o decorrer dos anos, né, houve mudança nos verbos, nos complementos dos verbos e até mesmo nos modificadores dos verbos. E por que nós estamos falando sobre essas habilidades, sobre o nosso material, sobre o currículo, no caso? Porque, apesar de ser algo que já foi, né, apropriado pela maior parte dos professores, existem vários professores que estão iniciando agora na nossa rede. Então, vale a gente retomar, para quem já trabalhava com esse material, para quem já tinha clareza de toda essa estrutura das habilidades e competências dentro do material, e também para que quem esteja chegando agora, né, seja acolhido e tenha a oportunidade de se apropriar dessa metodologia, desse material, dessas informações. Tá? Então, depois da gente falar dessas habilidades, de toda a estrutura das habilidades, então, depois da gente falar sobre essas habilidades, né, e toda a estrutura das habilidades em questão, nós vamos falar sobre a integração dessas habilidades na própria disciplina. E como é que eu faço isso? Bem, então após essa explicação sobre a estrutura das habilidades dentro do nosso material de apoio, vamos ver como é que funciona a integração das habilidades na mesma disciplina, na própria disciplina. Então nós temos aqui, né, a integração dessas habilidades desde o 5º ano até a primeira série do ensino médio, um exemplo aqui. Então nós temos o currículo, mais os demais componentes. Nós temos um documento orientador com indicação de habilidades essenciais a serem priorizadas em cada componente curricular. Então vamos ver como é que funciona essa integração. Nós temos aqui habilidades essenciais e de suporte da primeira série do ensino médio de matemática. Então, como habilidade essencial, nós temos aqui saber reconhecer relações de proporcionalidade direta, inversa, direta com o quadrado, entre outras, representando-as por meio de funções. Compreender a construção do gráfico de funções de primeiro grau, sabendo caracterizar o crescimento, o decrescimento e a taxa de variação. Então, essa é a habilidade da primeira série do ensino médio. Mas olha só, nós trazemos aqui, junto com essa habilidade, 3 habilidades de suporte. Uma é uma habilidade de 9º ano de matemática, a outra é de 8º ano e a outra é de 7º ano, já do currículo paulista. Então, essa do 9º ano de matemática, ela consiste em resolver e elaborar situações-problema que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre 2 ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. A de 8º ano, também é uma de suporte, ela consiste em resolver e elaborar situações-problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. E a de 7º ano, que já faz parte do nosso currículo paulista, que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre 2 grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Então, acho que aqui nessa estrutura ficou bem claro dessa integração das habilidades em uma mesma disciplina, um mesmo componente curricular, desde o 7º ano até a primeira série do ensino médio. Então, essas habilidades de suporte, por exemplo, se elas não forem bem desenvolvidas, muito provavelmente vai acontecer uma defasagem na habilidade essencial em questão aí da primeira série do ensino médio em matemática. Então, só um adendo aqui, para o 2º semestre de 2020 foi usado o currículo oficial do Estado de São Paulo. Para 2021, em relação à primeira série do médio, o currículo paulista aprovado no dia 29/7 já será utilizado. Então já estava sendo utilizado. Por isso que nós temos aí algumas habilidades do currículo oficial
e, no caso, uma habilidade de suporte aí do 7º ano já do currículo paulista. Ok? Olha só outro exemplo, agora no caso do componente curricular de ciências. Então nós temos lá a habilidade essencial de ciências. Então vamos lá. Vamos primeiro para a leitura do código dessa habilidade. Então nós temos uma habilidade de ensino fundamental do 6º ano do componente curricular de ciências. É a habilidade 1 desse componente curricular do 6º ano do fundamental. Consiste em classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais, por meio da isenção de experimentos simples, como mistura de água e sal, água e areia, dentre outros. Essa habilidade essencial ela tem como habilidade suporte, olha só, uma habilidade lá dos anos iniciais, né? Que é uma habilidade do 4º ano também de ciências. Consiste em identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. Então, essa é a habilidade de suporte. Então, veja bem, se uma habilidade de suporte ela apresenta defasagem, então, se essa habilidade do 4º ano ela veio para os anos finais com defasagem, essa habilidade essencial de 6º ano provavelmente vai apresentar uma maior dificuldade de ser desenvolvida. Agora vamos para um exemplo do ensino médio, um exemplo de biologia, que traz uma habilidade essencial ali da 2ª série do ensino médio, que é identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções. Essa habilidade ela tem como suporte uma habilidade do ensino fundamental dos anos finais de 6º ano, também de ciências, tá? Que é identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais, de animações computadorizadas e de instrumentos ópticos, reconhecendo-a como unidade estrutural e funcional dos seres vivos unicelulares e pluricelulares, na perspectiva da história da ciência. Então veja bem, é uma habilidade de 6º ano, bem completa, que é suporte para uma habilidade do ensino médio. Então, se essa habilidade no 6º ano, nos anos finais, ela carrega uma certa defasagem, muito provavelmente essa habilidade essencial de biologia para ensino médio, para a 2ª série do ensino médio, ela vai apresentar também uma dificuldade para ser desenvolvida. Agora um exemplo de física, né? Uma habilidade essencial da 3ª série do ensino médio, que seria classificar equipamentos elétricos do cotidiano segundo a sua função. Ela traz uma habilidade de suporte lá do 8º ano do fundamental, né, do componente curricular de ciências, habilidade 3, que seria classificar equipamentos elétricos residenciais, tais como chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira e outros, de acordo com o tipo de transformação de energia, elétrica para energias térmicas, luminosas, sonora e mecânica. Então, novamente, se essa habilidade de suporte lá do 8º ano do ensino fundamental de ciências apresentar defasagem, muito provavelmente haverá muita dificuldade para o desenvolvimento dessa habilidade essencial da 3ª série do ensino médio. Temos também aqui um exemplo de química, né? E a química aqui a gente traz uma habilidade da 1ª série do ensino médio, e consiste em reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Ela traz uma habilidade de suporte de 9º ano, do componente curricular de ciências, habilidade 2, que seria identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre suas massas. Nessa tabela nós temos aqui elencadas algumas habilidades aqui de língua portuguesa. E olha só que interessante, vamos nos atentar ao código dessas habilidades. Então nós temos aqui uma habilidade essencial, né? Olha só, a primeira sequência de números ali depois, né, da primeira sequência de letras,
nós temos lá EF, que corresponde ao ensino fundamental, nós temos 8 e 9. Então quer dizer que essa habilidade essencial, ela é uma habilidade de 8º a 9º ano, certo? Nós temos como suporte 4 habilidades ali. Então nós temos lá uma habilidade do ensino fundamental de suporte do 8º ao 9º. Nós temos outra habilidade ali de suporte também, de língua portuguesa, de 6º ao 9º. A outra também de 6º ao 9º. Né? E a outra também de 6º ao 9º. Então se atentem também aos anos, né, nos quais podem ser trabalhadas essas habilidades. Tá? No caso aqui, elas são de suporte para uma habilidade essencial de 8º a 9º ano. No caso, aqui é uma situação de aprendizagem 1, né, do material do 9º ano, do volume 1 do material do 9º ano de língua portuguesa. Nós temos também os indicadores por habilidade, né, e é onde nós encontramos essas habilidades no material. E essa integração que nós estamos falando das habilidades, elas ocorrem da seguinte forma. Elas ocorrem entre sequências, tá? Sequências de atividades, sequências de aprendizagem, e também entre materiais regulares a fim de quê? De recuperar essas habilidades em defasagem e aprofundar as habilidades adquiridas. Para permitir também o avanço das habilidades do próprio ano série, por exemplo. Habilidades que serão essenciais para o desenvolvimento, né, e o percurso até o final do 4º bimestre. Então, dentro daquele ano, daquela série, essas habilidades, essa sequência de habilidades, né, tendo a essencial e as habilidades de suporte, o desenvolvimento das mesmas, elas podem facilitar, né, podem ajudar muito e são, né, essenciais para o desenvolvimento no decorrer do ano. E também para preparar esse estudante para o ano série seguinte. Um exemplo de integração aqui das habilidades. Então, nós temos aqui nosso objeto de conhecimento. Né? Então, com aquele objeto de conhecimento, nós temos de priorizar ali a habilidade essencial, relacionar com o material regular, com outras habilidades, tendo em vista que várias habilidades de suporte podem ajudar, né? Muito provavelmente irão ajudar o desenvolvimento dessa habilidade essencial. Vai então ocorrer um bom trabalho, um bom desenvolvimento dessas habilidades dentro desse objeto de conhecimento. E como que é montada essa atividade? Né, para que ocorra essa sequência, ocorra esse trabalho com um objeto de conhecimento, todo pautado nessas habilidades, no desenvolvimento dessas habilidades, tanto as essenciais como as habilidades de suporte. Olha só a estrutura da nossa atividade, como que ela é montada, como que ela é feita. Então, nós temos ali uma ativação inicial. Então, nessa ativação inicial, o que acontece? É feito o levantamento do conhecimento prévio dos estudantes, né? Então, a elaboração de perguntas, um experimento, alguns textos científicos, entre outros. Né? A contextualização, um exemplo, relacionar com o cotidiano do estudante aquela atividade, aquele início. Né? Então, o cotidiano dele, tanto na escola como na sua residência, na comunidade onde ele vive. E nessa ativação inicial é exposto então o objetivo dessa aula. Então, nesse objetivo você consegue analisar se a habilidade em questão, a habilidade a ser desenvolvida com aquele objeto de conhecimento, se ela foi contemplada ou não. Após essa ativação inicial, nós temos o desenvolvimento. Né? Consiste em quê? O desenvolvimento de atividades e estratégias, né, para que haja a organização dos tempos e espaços dentro da atividade. E contando também, nesse tempo e espaço, com as intervenções pedagógicas. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da atividade. Como é que a gente finaliza essa atividade? Nós temos a sistematização dos objetos de conhecimento aprendidos, tá? E a verificação do objetivo da aula e pontos de atenção para o encadeamento das próximas aulas. Então, é um momento ali de fazer uma avaliação, uma autoavaliação também, isso é muito importante.
né, quais habilidades foram desenvolvidas ali e os resultados atingidos pelos estudantes. Um exemplo, então, da primeira série aqui do ensino médio, um exemplo de química. Nós temos ali a habilidade essencial, que é reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Qual o objeto de conhecimento que vai ser abordado aqui para o desenvolvimento dessa habilidade? Então, o objeto de conhecimento são as transformações químicas na natureza e no sistema produtivo. Qual seria, então, a habilidade de suporte? Aqui nós temos como habilidade de suporte uma habilidade de ciências do 9º ano do ensino fundamental, que seria identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Relacionando com o material regular, temos a relação com o material regular está contemplada no São Paulo Faz Escola, né, material ali da primeira série do ensino médio, volume 1, atividade 1, que corresponde à produção do etanol. Então você pode relacionar esse material aqui, do currículo paulista, essa habilidade do 9º ano, com o material regular, também do currículo oficial. Então olha só, continuando esse exemplo aqui da atividade de química. Nossa ativação inicial. Então essa ativação inicial ela começou aí com uma apresentação de experimentos, né? Então você pega um roteiro, há uma apresentação de experimentos, e aí existem os questionamentos. Quais das interações vistas nos experimentos podem ser classificadas como transformações químicas? Quais foram as evidências observadas? Tudo isso a partir dessa ativação inicial. Tudo isso a partir da observação desses experimentos. Outra questão aí para essa ativação inicial. Após o levantamento prévio do conhecimento do estudante, retomar as 3 interações mostradas, indicando que, para ser classificada como transformação química, a interação ela deve ter a formação de uma nova substância. Então, é refeita a pergunta inicial, né, e são comparadas as respostas nos 2 momentos. O momento só da observação e depois desse conceito aí, da construção do conceito da formação, né, de nova substância a partir de uma interação química, de uma transformação química. E aqui o exemplo aqui do desenvolvimento da atividade. Então, é solicitado ao estudante, né, que observe ao seu redor e liste 3 transformações químicas, identificando as evidências de formação de uma nova substância. E a partir das respostas, né, exemplificar quais interações são transformações químicas e quais são transformações físicas. Então, um exemplo. O cozimento de um ovo. Existe mudança de cor, gosto e textura devido ao fornecimento de energia. Portanto, há uma mudança na composição. Portanto, essa transformação é uma transformação química. Tá? E assim se dá o desenvolvimento da nossa atividade aqui de química da primeira série do ensino médio. Para finalizar essa atividade, veja bem, segue essa instrução. Conforme estudado no tema, né, transformação química na natureza e no sistema produtivo, atividade 1, produção de etanol, solicite que o estudante observe o fluxograma do processo de produção de etanol. Identifique e classifique as transformações que ocorrem nas etapas a seguir, a fermentação e destilação. Então tem ali, né, o fluxograma, o esquema do fluxograma, com todas as etapas, até desde da cana-de-açúcar, né, desde a colheita da cana-de-açúcar até a produção do etanol. Então espera-se que o estudante ele reconheça a ocorrência da transformação química na etapa de fermentação, na qual o melaço é transformado em etanol 14%, e a ocorrência de transformação física na etapa de destilação, onde ocorre a diminuição da quantidade de água no etanol. Então, é pedido também que se proponha a correção coletiva e socialização dos registros produzidos, fazendo as intervenções necessárias para contribuir no desenvolvimento da habilidade. Você fala, nossa, mas todas essas sugestões pedagógicas vêm no nosso material? Sim, ele vem no caderno do professor. Tá? Todas essas sugestões elas estão presentes no caderno do professor, seja de qual material de apoio for. Ok? Junto dessas habilidades, né, não ficam de fora aí
as competências socioemocionais, visto que nós temos 5 macrocompetências, né, que são elas a autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência emocional e a abertura ao novo. Dentro ali da autogestão, nós temos a competência da determinação, da organização, do foco, da persistência, da responsabilidade. Além do engajamento com os outros, nós temos 3 competências: a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo. Na competência, né, na macrocompetência, a amabilidade, nós temos outras 3 competências específicas, que seriam a empatia, o respeito e a confiança. Na macrocompetência resiliência emocional, nós temos as competências específicas tolerância ao estresse, autoconfiança e a tolerância à frustração. Na macrocompetência abertura ao novo, nós temos lá como competências específicas a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Então, todas essas competências socioemocionais, elas são passíveis de serem trabalhadas junto com as nossas habilidades durante todas as atividades que contém, que estão presentes no nosso material de apoio. Pensando e refletindo, né, um momento, olhando para essas 4 imagens, né, para essas 4 atividades ilustradas aqui, então, quais as competências socioemocionais vocês acreditam que os personagens dessas imagens eles precisaram e precisam constantemente exercitar para as atividades ilustradas? Então, fica esse momento aí para uma reflexão. Né? Quais habilidades, quais competências socioemocionais esses personagens eles vão conseguir desenvolver, né, e das quais eles precisam para desenvolver todas as habilidades presentes nessas atividades aí. Então, é sempre bom, quando a gente estiver planejando as aulas, nós termos em mente as habilidades, né, que nós vamos trabalhar, claro. Elas têm que aparecer no nosso objetivo ali da nossa aula. Mas também, quais competências socioemocionais o estudante, no caso, vai precisar para executar de maneira regular, né, de maneira esperada, essas atividades. Então, é algo que sempre deve ser levado em consideração durante o planejamento das nossas aulas, das nossas atividades. E dentro do nosso material, nós temos também a metodologia SAFE, S-A-F-E, né, que ela consiste em 4 práticas pedagógicas centrais. Então, a primeira prática é a sequencial, né, que consiste em determinar, durante o planejamento das atividades, uma ou até 2 competências a cada vez como objeto de trabalho. Existe a parte do ativo, que seria adotar metodologias ativas de ensino e de aprendizagem que coloquem o estudante em situações ativas na construção do conhecimento. Uma parte relacionada a foco, né? Então, a parte do focado, que seria garantir a intencionalidade e o tempo suficiente para que o estudante possa exercitar a competência e observar a si mesmo em ação. E o explícito, explicitar o que é a competência em foco e propor o estabelecimento individual de metas de desenvolvimento. Tá? Então, esse é o quadro, né, a estrutura, essa é a estrutura da nossa metodologia SAF, que está presente hoje no nosso material de apoio. Então, agora, nós vamos apresentar aqui um vídeo do canal do Instituto Ayrton Senna, que fala sobre as competências socioemocionais na escola. Né? Então, como são realizados os diálogos socioemocionais. Aos poucos, a gente foi percebendo que os diálogos eles vieram somar. E eles vieram, inclusive, nortear o nosso trabalho. Todos na escola conseguiram enxergar a importância e conseguiram perceber que com esse direcionamento é mais fácil se planejar uma aula, é mais fácil ter intencionalidade. E eles começam a ver no aluno não só o aluno desinteressado, o aluno que falta, o aluno que dorme, mas o aluno que naquele momento
algo está acontecendo para ele estar daquele jeito. Então eu vou procurar o porquê. Eu não sabia que eu poderia fazer mais. Eu não me conhecia, entendeu? Aí eu acabei me conhecendo. Até quando chegou essas competências, eu disse, que é isso? É algo novo, né? Aí quando eu fui folheando, eu disse, nossa, isso aqui é muito chato. Eu pensei até comigo, isso é muito chato. Mas quando foi a segunda aplicação, vale, isso é maravilhoso, dá para aplicar na vida, tanto aqui na escola como lá fora. Eu não sabia que era tão importante assim. Nossa cidade sobralense, ela estava chamando a atenção, inclusive, pelos números de violência no município, que estavam crescentes, né? Então, assim, como pode a melhor educação do município estar também com os índices mais elevados de violência? Então, é como se estivessem coerentes. Então, nada mais coerente do que a gente trabalhar não só essa parte cognitiva, mas atrelando aí a outras competências que fazem com que o cidadão esteja trabalhado na íntegra, né, de forma integral. A sociedade é conflituosa, a escola é conflituosa. Teve um dia que marcou, eu estava no recreio e vi uma menininha com o pescoço todo machucado e me disseram, olha, ela tentou suicídio faz pouco tempo. Então a gente percebeu que não dava para fingir que não estava vendo. Né? Eles clamam por um outro olhar e a gente precisava fazer algo. Ele era muito fechado e eu não tinha empatia, então eu deixava. Aí com o trabalho da empatia na minha vida, eu acabei, não, isso não é normal, não é correto ele ficar largado atrás da sala. E então eu comecei a conversar com ele. Hoje em dia ele não é mais assim, ele consegue conversar com todo mundo, eu também consigo conversar com todo mundo. Acabei preenchendo as rubricas, percebi que eu não tinha tanto foco. Acabei vendo também outros aspectos que eu tinha e eu não tinha noção que eu tinha. Persistência. A persistência, a perseverança. Porque eu percebi que eu tinha notas baixas. Eu percebi que eu estava decaindo. Aí, quando a professora começou a colocar isso em prática, eu comecei a perceber, não, estou fazendo atividade, vamos focar na atividade. Depois a gente coloca, exemplo, a conversa ou olhar para o lado para depois, quando a gente terminar, porque a gente ainda vai ter tempo para isso. Então, acho que é mais fácil. E com isso eu acabei tirando notas mais altas. Eu poderia desenvolver, né, tanto essas questões das competências socioemocionais, trabalhar com esse propósito de não focar só no cognitivo do aluno e, por tabela, nós também somos, na verdade, convidados a nos ver, né? E eu acho que é um dos pontos mais significativos do projeto. Agora, com os diálogos, eu consegui fazer uma oficina com eles da Árvores dos Sonhos, onde eles trabalharam este sonho de uma forma diferente. Eu pedi para cada um deles desenhar a mão, né, em um cartaz, e naquele desenho eles iam recortar a própria mão e iriam dizer qual o sonho deles. Inicialmente era só isso, o que você sonha para o seu futuro? Né? Eles escreveram e depois a gente colou no quadro em forma de uma árvore. Depois, em cima de cada uma destes sonhos, chamava cada um, né, para orientar. Cada semana ele traz uma macrocompetência diferente. Resiliência, empatia, ele traz a autoconfiança. E eu acho que a gente tem que trabalhar com isso, porque assim a gente aprende a conviver com a sociedade. A cada dia que passa, quando a gente vai responder esses questionários de autoavaliação, que eu percebo que eu estou me conhecendo mais, isso é incrível, porque se eu conheço também um erro meu, logo eu sou capaz de corrigir. Eu acho que os valores que foi passado aqui, como me ajudar a me autoconhecer, influiu em tudo. Porque eu estou aprendendo a conviver com a sociedade, e lá mais na frente eu vou ter muito menos dificuldade, porque eu vou saber lidar com as pessoas e comigo mesmo. Muito bem, depois do vídeo nós encerramos a nossa TPC e agradecemos a presença e a participação de todos, a paciência de todos e a atenção. Nos vemos na próxima TPC produzida pela DE. Muito obrigado e até mais. Boa semana.